todos e todas, sejam bem-vindos ao meu canal e nosso canal. Espero verdadeiramente que estejam todos bem dispostos e com muita energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. No vídeo de hoje darei sequência então a alguns conceitos de direitos fundamentais iniciados no último vídeo. Portanto, vou começar por falar de leis restritivas, depois de colisão de direitos, direitos económicos, sociais e culturais e, por fim, teoria da reserva do possível. Sem mais delongas, vamos lá começar. Muito bem, quando falamos de leis restritivas, temos de ter em conta alguns requisitos que estão previstos no artigo 18, número 2 da CRP. O primeiro requisito é que a lei só pode restringir ou só a lei pode restringir leis, portanto, ou decretos-leis autorizados. Segundo, a restrição só pode ser feita nos casos expressamente previstos na Constituição, como prevê os artigos 35, número 4 e 47, número 1. Por vezes, a possibilidade de restrição não é expressa. A doutrina diverge em algumas situações. Terceiro, porque a restrição deve limitar-se ao necessário. Há aqui uma referência ao princípio da proporcionalidade, que deve ser sempre vista e tida em conta. Em quarto lugar, a restrição deve salvaguardar os outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. E quinto, as leis restritivas devem revestir, assim, de caráter geral e abstrato. Sexto, e por último, as leis restritivas não podem ter efeito retroativo. Porquê? Porque a retroatividade implicaria a destruição de efeitos já produzidos. Mas o mais importante mesmo é as leis restritivas deverem então respeitar o conteúdo essencial do preceito constitucional para que não haja assim uma destruição do direito restringido. Uma nota muito importante também é que a expressão lei, utilizada no artigo 18, tem um sentido material referente tanto a leis da Assembleia da República como a decretos-leis autorizados. Agora, no que tens aos colisão de direitos, é importante reter que, em caso de colisão de direitos, deve procurar-se delimitar e redefinir as fronteiras dos mesmos, isto é, harmonização, para que os direitos possam então coexistir, e isto consagra o princípio da concordância prática, e esta restrição corresponde a uma intervenção do legislador dentro das fronteiras de cada direito, com o intuito de salvaguardar outros direitos em risco. Primeiro, teremos sempre de delimitar as fronteiras do direito, interpretando à luz da CRP, de forma a perceber quais as manifestações possíveis do direito. Já a matéria de direitos económicos, sociais e culturais, estes, de forma a serem garantidos, carecem da intervenção do legislador. Assim, a efetivação dos DES, que depende também da disponibilidade financeira do Estado. Por um lado, temos que ter em conta a inconstitucionalidade por omissão, que ocorre quando o Estado não legisla no sentido de realizar os DES consagrados na CRP, tornando-os execuíveis. O artigo 283 da CRP aplica-se sobretudo a estes casos. No entanto, o Instituto é poucas vezes utilizado por não ter consequências diretas, porque o Tribunal Constitucional não pode forçar o legislador a legislar nem substituir-se a ele. O Tribunal Constitucional e o princípio do não retrocesso social têm intervenção neste âmbito, porque temos que colocar neste sentido uma questão muito importante, que é a seguinte: será que existe um princípio da proibição de retrocesso? A questão é muito simples. A resposta, aliás, o Tribunal Constitucional estipula que apenas deve existir retrocesso social em dois casos. Quando o panorama atual ditar a ação do legislador em restringir direitos, isto, por exemplo, o estado de emergência, ou quando existir a necessidade de salvaguardar certos direitos fundamentais em sacrifício de outros. No que toca ao progresso, este apenas visa a melhoria do bem-estar social, como prevê o artigo 81, alíneas A e D da CRP, uma vez aplicado, aliás, não mais pode ser eliminado.
Mas, no que diz respeito à matéria da saúde, a CRP dá margem de retrocesso ao legislador bastante para isso que o sistema continue a ser tendencialmente gratuito. Já em matéria de educação, não há essa liberdade devido ao emprego da expressão progressivamente. Autores como Jorge Reis Novaes considera que o princípio em questão não existe, dependendo da efetivação dos DESC, da disponibilidade financeira do Estado e da vontade do próprio legislador. É mesmo possível que, para dar força a determinados direitos, se tenha necessariamente de recuar em outros. Assim, o que é totalmente proibido é que os retrocessos sejam de tal maneira grandes que ponham então em causa a dignidade da pessoa humana. No que toca agora ao último ponto deste vídeo, que é a teoria da reserva do possível, é importante notar que este termo é associado aos chamados direitos da reserva do possível, que correspondem a uma prestação social onde o indivíduo que reclama um certo direito exigível tem a garantia de o ver prestado desde que dentro dos limites do razoável. São assim direitos ligados à economia do Estado, onde se diz que uma pessoa tem a salvaguarda da prestação de um direito desde que existam recursos para o satisfazer e caso a sua necessidade se encontre dentro do expectável, obviamente. Isto então abarca a reserva do financeiramente possível. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado, como sempre. Não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não fizeram, de comentar, partilhar, de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!